Dores. Seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela UTV. Programa também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, diversos canais da rede da Associação dos Canais Comunitários de São Paulo e retransmitido ali pelo canal 9 da NET, todas as madrugadas das terças-feiras ali por volta da 1h30 da manhã. Para você que não conhece o site, acesse www.questãodejustiça.com.br. Um programa que está aí há 20 anos levando informação relacionada ao mundo do direito. E hoje vamos falar de diversos temas vinculados ao direito administrativo. Para você que não sabe, né, o que seria o direito administrativo, nós recebemos hoje uma convidada que vai esclarecer tudo relacionado ao direito administrativo e principalmente essa questão da improbidade administrativa. Teremos uma nova realidade e logo mais teremos aí as nossas eleições, né? Vamos eleger alguém para comandar os destinos da nossa cidade, enfim, né? Do nosso estado e assim cotidianamente, né? Aliás, quem votou nas últimas eleições? Aí eu pergunto, né? Você lembra em quem você votou? Você votou de forma consciente, de forma séria? Bom, para falar sobre essas questões envolvendo o direito administrativo e esse direito administrativo voltado ao aspecto eleitoral, nós recebemos como convidada hoje aqui no programa a doutora Karina Cufa, advogada e membro da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto. Direito administrativo também. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bom dia a todos. Um bom dia especial ao amigo Leopoldo. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder compartilhar algumas informações nessa manhã. Espero trazer algum esclarecimento, alguma informação para toda a sociedade. Olha só, já gostaria de saudar lá o nosso amigo, doutor Salata, presidente da Comissão de Estudos Eleitorais. Parece que a nomenclatura da comissão mudou, né? Seria a Comissão de Direito Político Eleitoral, agora mudou para Estudos Eleitorais e Valorização do Voto. Até por conta dessa questão da sociedade hoje, né? O voto ele tem que ser valorizado, então ficou uma nomenclatura mais elaborada e mais de acordo com a realidade de hoje. Mando um grande abraço ao colega Silvio Salata e também um outro abraço ao presidente da Comissão de Direito Administrativo, doutor Adib Kassouf Saad, a quem eu tenho um imenso carinho. Olha só, convidá-lo para estar aqui qualquer dia desse, falar sobre direito administrativo conosco, aqui compartilhar também mais informações, grande especialista. Doutora, dentro dessa seara, dessa chamada direito administrativo, o que acontece, assim, quais os principais pontos hoje, aliás, os pontos polêmicos e mais discutidos dentro dessa área do direito administrativo na atualidade? Hoje o direito administrativo é uma área muito ampla. Para quem não conhece, qualquer coisa que envolve dinheiro público, servidor, contratações públicas, isso tudo está ligado ao direito administrativo. É uma área interessante, tem poucos profissionais. Eu recomendo que os estudantes pesquisem por essas áreas distintas. Tem direito administrativo, é um novo mercado, direito administrativo, direito eleitoral, direito desportivo. Agora tem essa questão da... Vou sugerir para o Kifuri para ele colocar naquela feira de novos mercados que ele realiza todo ano. Eu falo sempre. Eu sempre quando eu estou num evento com acadêmicos, eu falo, vamos conhecer o direito administrativo. É uma área super interessante, hoje temos poucos profissionais, então acaba tendo um mercado amplo por isso, porque as pessoas que buscam trabalhar com direitos civil, trabalhista, criminal, que são áreas excelentes, mas tem um mercado mais restrito, por culpa das próprias universidades. Na faculdade de Direito não tem a matéria Direito Eleitoral. A matéria Direito Administrativo, ela é realizada em um ano apenas, né, de uma forma
muito Não, se não bastasse, rasa. mas se não bastasse aquelas disciplinas todas que já exigem anos, né, o professor muitas vezes não consegue cumprir todo aquele conteúdo programático em virtude do tempo, porque não tem tempo hábil. Imagina o direito administrativo. Sim, Envolve muita coisa, né, muita doutora? coisa, e ele é tratado de uma forma inferior, com menos importância. E, na verdade, é uma área extremamente importante. Hoje a sociedade, ela tem que estar participando das eleições, ela tem que estar participando das atividades do poder público, né? Então, são áreas super ligadas, áreas que a sociedade tem que participar. As Então, empresas, né? As empresas precisam muito dessa questão de licitação. sim, as próprias empresas, né? Tem empresas que participam de licitação e às vezes acabam perdendo a possibilidade de participar, elas não são habilitadas porque falta um documento que esqueceu ou que não soube onde retirar, como fazer. Às vezes é uma questão do contrato social da empresa que não estava bem formalizado, o objeto. Então, assim, são detalhes que às vezes a empresa que tem um bom produto, um ótimo preço para fornecer para a administração pública, acaba não fornecendo por conta de um documento que esqueceu de juntar, de uma formalidade boba. Agora, e todo mundo pede isso, a sociedade pede. Todos perdem. O poder público perde, todos perdemos, né? Agora, dentro da visão do telespectador, né, que nem o telespectador ele fala assim, bom, mas diz que muita coisa não funciona no país. E aí ele pergunta o seguinte, né, para a convidada, ele fala assim, bom, mas a verdade não funciona pela falta de profissionais ou por que será que não, nossos agentes públicos, enfim, né, ninguém leva muito a coisa a sério? Eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acho que tem um pouquinho dos dois e determinadas situações só tem um lado ou só tem o outro, né? A possibilidade que eu tive de prestar algumas assessorias, eu vi esse perfil, eu vi prefeitos realmente engajados em estar colaborando com a sociedade, fazer uns ótimos projetos sociais, de crescimento, desenvolvimento da cidade. E eu vi também outras pessoas que tinham interesses pessoais com a política, né? Às vezes em relação ao ego, às vezes em relação a aspectos financeiros, tem de tudo. Então a gente não pode generalizar, né? O ser humano tem as suas individualidades, tem a questão cultural do Brasil também, mas tem a questão de berço, a questão de ética pessoal de cada um. Agora, pensando em berço, pensando em ética, me lembrei de princípios. Dizem que os princípios eles se irradiam todo esse sistema e eles, de certa forma, seriam ali a viga mestre, né, do nosso direito. E aí são diversas as áreas. E dentro do direito administrativo, e aí levando em conta a posição aqui do telespectador, que menciona o seguinte, bom, mas como que esses princípios se aplicam? Ou seja, né, eu acho que o telespectador ele pensa da seguinte forma, bom, existe tanta coisa que não acontece devidamente ou de forma ética, e essa administração pública, ela necessita assim, de tantas lapidações. Ele pergunta assim, levando em conta o direito, como que esses princípios se aplicam dentro do direito? Acho que levando em conta a Constituição, tudo isso. A Constituição ela prevê alguns princípios que regem a administração pública, como exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade, dentre outros, né? Então, assim, só pelos princípios, eu acho que não precisaria nem ter tantas leis, porque se você tem um princípio que prevê que você tem que ser moral, você tem que ser impessoal, que eu não posso contratar o meu amigo, favorecer o meu amigo, eu tenho que tratar todos da mesma forma. Se tem um princípio da legalidade que fala que eu tenho que atender os reclamos da lei, eu acho que isso já bastaria, né? Mas para estar fechando esse cerco, né, para estar ficando claro para o administrador, para a sociedade, para os servidores públicos, para quem faz parte dessa situação, são criadas algumas leis, né? Recentemente a gente teve a Lei Complementar 64/90, que ela foi alterada pela Lei de Ficha Limpa, né? Que está agora sendo debatida no nosso Tribunal Superior, no STF, para verificar a constitucionalidade dessa lei e a aplicabilidade para as próximas eleições. Posso
posso apimentar um pouco mais? Claro. E já deixando bem claro aqui que as perguntas são todas realizadas aqui sem pauta, tá? Levando em conta o telespectador e ao vivo. Querendo apimentar um pouquinho mais esse caso, eu queria levar em conta essa questão da improbidade administrativa. E depois falamos de ficha limpa, mas eu quero levar em conta essa questão de improbidade administrativa. Eu quero saber o que é e o que vem acontecendo. De forma pública, né, uma situação ocorreu no país e eu vou pedir para o Suíter colocar à disposição para que nós pudéssemos comentar. Vamos lá. De Fazenda Pública de Brasília, os 2 políticos foram condenados pelo uso de um helicóptero do governo para fins particulares. Eles terão que pagar as despesas com tripulação, combustível e manutenção da aeronave, mas o valor ainda não foi calculado. Por meio da assessoria, o ex-governador disse que não cometeu nenhum ato ilícito ao ser transportado pelo helicóptero oficial. Já a ex-governadora acusa o Ministério Público de perseguição. Joaquim Roriz e Maria de Lourdes Abadia informaram que vão recorrer da sentença. Olha só, hein? Realmente um caso que causou polêmica e, na verdade, não acompanhei. Na verdade, houve perseguição? Não houve? Enfim, né? Nós não acompanhamos e não sabemos o que realmente aconteceu, né? Aliás, os profissionais do direito sempre dizem o seguinte: não temos que visualizar o processo ali para saber o que realmente aconteceu. E, aliás, todos têm direito à ampla defesa, ao contraditório, enfim, fazer a sua defesa e procurar os meios aí de transparecer de forma ética e de forma verdadeira a verdadeira segurança jurídica para essa questão. Mas, deixando de lado esse caso específico, gostaria de saber o seguinte, doutora: o que é a improbidade administrativa? Um helicóptero, doutora, na verdade, são situações que ocorrem. Agora, o que seria essa improbidade administrativa propriamente dita? A improbidade administrativa ela está relacionada à desonestidade, né? Na lei de improbidade administrativa, tem algumas previsões do que seria a improbidade, né? Então, aquele agente público que cometeu algum ato que causasse enriquecimento ilícito para ele ou para outrem, ou dano ao erário público, ou feriu algum princípio constitucional, que essa é uma questão mais delicada, enfim. A improbidade, ela é a desonestidade, então a gente tem que colocar isso como princípio. Então, não é só porque ele está qualificado lá na lei de improbidade que ele é ímprobo. Tem que ver se ele agiu com dolo, se ele teve intenção, né, de estar praticando aquele ato. Agora, nós, administrativistas, defendemos que só pode haver improbidade administrativa com dolo. Não é essa. Ou seja, dolo seria a previsão intenção. legal. A previsão intenção legal certa e consciente ali de praticar aquele ato. A previsão legal, ela vê modalidade culposa. Mas eu entendo que tem que haver dolo. Ou seja, ele sempre. tem que ter a intenção. Tem que ter a intenção. Você já viu alguém ser desonesto sem querer? Não tem como, né? Falar de desonestidade. Agora, quem pode praticar? Quem pode praticar? O ato de improbidade. O ato de improbidade, ele é bem amplo. Então, tanto no agentes públicos, funcionários, servidor, os particulares, tanto aqueles que atuam como na qualidade de poder público, como os prestadores de serviços. Então, numa ação de improbidade, pode arrolar a empresa que está prestando serviço, o prefeito, o governador, presidente daquele município, todos os funcionários que participarem do ato. Então, ela abrange todas essas pessoas que puderem causar dano ao erário ou enriquecer-se ilicitamente. Ou seja, só para entender, a lei ela fala em agente público, logo no início da lei. Eu sei porque eu acessei aqui, porque fiquei curioso, ela fala em agente público. E assim, agente público é aquele que, de certa forma, ou de forma até transitória, com ou sem remuneração, exerce ali um cargo nomeado, por exemplo. Sim. Então ele não necessitaria ter um cargo assim como um efetivo. Prefeito, não, um não governador. É só o prefeito que responde, os funcionários, os servidores públicos também. O próprio servidor público responde. Interessante. E aí, praticou o ato, qual que é a pena, hein, doutora?
Então, a pena, ela é variável, né? Então, tem a pena dependendo do tipo, mas assim, de uma maneira geral, tem a multa, ressarcimento de dano ao erário, tem suspensão de direitos políticos de 3 até 10 anos, mais ou menos, acho que até 10 anos exatamente, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber incentivos fiscais. Então, é uma penalidade muito severa para ser tratada sob o ponto de vista civil. Eu acho que a gente tem que levar um pouquinho para a esfera criminal. Né? Agora, na sua opinião, a senhora acha que, por exemplo, é melhor punir de que forma? Colocar o político, e já falando bem claro ali, levando em conta a palavra do cidadão mesmo, colocar o político na cadeia, né, em reclusão, ou simplesmente chegar lá e falar o seguinte: não vamos puni-lo no bolso? Eu acho que a penalidade, ela é grande da mesma forma, porque a improbidade, ela prevê, a pessoa, ela vira um nada na sociedade. Imagina você não ter direito político, você deixa de ser um ser social. Imagina você não poder contratar com o poder público. Às vezes sua empresa você trabalha só com isso, já está 30, 40, 50 anos no mercado trabalhando com o poder público. E aí, por conta de uma condenação, você acaba acaba inviabilizando o seu negócio. Então, eu acho que tudo depende. Eu não estou querendo defender, levantar a bandeira dos corruptos e desonestos, não é isso. Mas acho que para cada caso é uma situação. Já vi N exemplos de prefeito, vereador, até servidor público ser condenado por improbidade administrativa por um ato que não é improbidade. Eu sempre busco frisar a improbidade e desonestidade. Não dá para você ser desonesto sem querer, não dá para você ser mais ou menos desonesto. A palavra desonestidade, ela é forte. E muitas pessoas são, às vezes, condenadas indevidamente. Eu vou dar um exemplo da nossa classe. Tem alguns advogados notoriamente especializados, aqueles que têm aqueles currículos de 100 páginas, que se dedicam à área acadêmica, que tem um corpo jurídico fantástico no escritório. Então, pela lei 8666, que é a lei de licitações e contratos públicos, esse profissional, ele pode ser contratado sem licitação. É o caso também de Oscar Niemeyer. Quem vai fazer uma licitação para contratá-lo? Alguém faz o trabalho igual? Não faz. No caso do advogado, além de ele ter essas qualificações que a lei prevê, tem a questão também da confiança. Você contrataria um advogado por licitação? Qual que é o problema disso? Você abre uma licitação. Tá todo mundo concorrendo, gente que você não conhece. E se plantarem lá um concorrente da oposição para prejudicar o prefeito? Eu acho esse assunto muito complicado. A Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo, ela está buscando quebrar essa visão do Ministério Público e do Judiciário quanto ao advogado ser contratado pelo poder público sem licitação. Porque o que acontece? N casos, não vou citar nomes, mas assim, profissionais altamente conhecidos, certamente do conhecimento de todos, respondendo a ação de improbidade administrativa porque firmou um contrato com a administração pública sem licitação. A lei permite. A lei permite. A lei permite, não tem problema nenhum. E mesmo assim o Ministério Público tendo em entra vista com a a sua ação, especialização. Sua especialização. Até porque dentro da e aí... E não é uma especialização, não é concluir um curso de especialização. Isso eu quero deixar claro. É um profissional que está há anos na carreira, todo mundo sabe quem é, faz aquele trabalho fantástico que ninguém faz igual. Então, assim... A lei de licitação, de certa forma, ela já aborda ali a questão no seguinte sentido. Bom, como concorrer a uma licitação ou como... né? Sim, então, sim. você tem lá menor preço, se você, de repente, realiza um trabalho diferenciado, não é isso? Com um trabalho especializado, ou seja, que nenhum outro concorrente poderá realizar. Nesse caso, é inexigibilidade de licitação por conta da notória especialização do profissional. Notória especialização. Ora, mas aquela especialização que ele tem, eu também não posso ter?
Então a lei, ela ou seja, deixa... daqueles que concorrem ali, ele seria o mais especializado. Não há concorrência. Não tem concorrência. Não há. Porque a lei prevê a possibilidade de ele escolher o profissional. Só que o profissional, ele tem que ter um histórico. Ele não é... por exemplo, eu tenho 2 especializações. Mas não é ter o curso de especialização. É ser um profissional notoriamente especializado. Onde ele vai, todo mundo sabe quem é. Publicou livros. Tem artigos acadêmicos. Ele é professor de uma universidade renomada. Então, não que a lei deixe isso especificado, mas a jurisprudência construiu isso, né? E eu não vejo legalidade nenhuma nessas contratações, porque a própria lei permite, mas o Ministério Público não aceita. Não aceita. E aí ele entra com ação contra esses profissionais. Tem outras questões que envolvem também a contratação disso, que é a singularidade do objeto. Né? Tu não pode contratar um profissional notoriamente especializado por uma causa qualquer. Imagina uma prefeitura que ela tem algumas ações de execução fiscal para ajuizar, e aí ela não precisa, obviamente, contratar uma pessoa especializada, até porque não justifica uma ação de execução, uma inicial, qualquer profissional, até o próprio corpo de advogados da prefeitura pode executar. Agora, veja um exemplo. Tem um determinado profissional que ele criou uma tese tributária e essa tese vai trazer um ganho para a prefeitura. Por quê? Ela, entrando com essa ação, ela pode estar recebendo um valor que não era esperado. Isso, inclusive, eu acho que é respaldado porque a prefeitura ela não pode renunciar a receitas. Isso é uma proibição. Então, ela tem que buscar meios para estar aumentando a receita dela. Então, até injustificado que ele não contrate esse profissional. Agora, uma tese elaboradíssima por um profissional de renome, ele não pode ser feito por um outro. Muitas vezes não pode ser feito pelo corpo jurídico da prefeitura, agora, porque não tem ninguém especializado. Agora, o que o telespectador deve estar pensando é o seguinte: bom, falou em licitação hoje no Brasil, já se pensa ali em uma situação de instabilidade. Instabilidade no sentido de que as licitações hoje ocorrem, e aí o telespectador ele diz, na surdina. Tem algumas licitações ocorrendo na surdina, e muitas vezes ali não traz a oportunidade de todos concorrerem de forma igualitária. Ocorre isso realmente levando-se em conta o chamado direito administrativo? Então, ocorre de tudo. Ocorre de tudo. De tudo. Na vida, todo mundo é livre, faz o que quer, do jeito que quer. Aí a responsabilidade de decorrência disso é outro assunto. Mas, pelo direito administrativo, o objetivo da licitação é proporcionar aquele objeto licitado para o maior número de participantes. Então, no próprio edital, o edital não pode ter características que feche o cerco, que reduza a participação dos licitantes. Então, ele tem que ser um objeto mais amplo, porque o objetivo da licitação é conseguir o melhor preço, proporcionando aquela oferta para o maior número de participantes. Agora, essa é a nossa teoria. A teoria. Agora, na prática, o que se discute é, aliás, essa matéria, ela vem trazendo essa perspectiva, infelizmente. Mas licitação. Como ocorre a licitação e nem muitas vezes é realizada de uma forma tão pública assim. Agora, já deixando bem claro que as licitações elas são publicadas em diário oficial. Sim, é o princípio da publicidade. É o Todos princípio os da atos, publicidade. O edital de licitação ele tem que ser publicado, exceto na questão da carta convite, né, que aí não tem essa necessidade. O que é a carta convite? A carta convite é uma modalidade de licitação para um valor inferior. No caso de serviços, vai até compra de até R$80 mil, onde o órgão faz um convite para 3 empresas, pede para aquelas 3 empresas passarem um orçamento, e aí ganha aquela que estiver habilitada e tiver o menor preço. Exceto esse caso, e mesmo assim o extrato do contrato depois tem que ser publicado, né? Mas exceto esse caso, todos os atos têm que ser publicados. Sai o edital de licitação, publicado no Diário Oficial. Só que o que acontece? O que a gente estava falando no início. Às vezes, por um despreparo da empresa, ela não faz a impugnação do edital. Às vezes, o edital está abusivo. Só que o edital, se ele não é impugnado, ele vira lei entre as partes.
E aí é o que vem trazendo aí essas problemática. dúvidas e a problemática Então, toda. é uma falta de preparo, muitas vezes, do órgão público e da própria sociedade, dos empresários que participam disso. Então, eu acho que precisa fomentar muito essas áreas de direito público. Eu acho que a Universidade de Direito tinha que dar uma importância maior para essas duas matérias. A gente tem que criar mais profissionais de direito administrativo e eleitoral. Não só em universidade, eu acho que... Lembra a época que tinha na escola, não é do nosso tempo, mas tinha educação moral e cívica. Também, né? Trabalhar com a base ali. Por que foi tirado isso do currículo? Sim. É básico, a gente não tem que aprender só matemática, português, tem que aprender educação moral e cívica. Para quê? Para saber se defender. Agora, pensando em probidade, uma emissora veiculou mais ou menos, acho que há uma semana atrás, uma situação das mulheres que se utilizam de valores públicos, de valores monetários aí, que no caso o marido, de certa forma, as esposas dos prefeitos e governadores. Dos prefeitos e governadores. Agora, dentro dessa ótica, esta cidadã que se utiliza desse valor financeiro, ela seria ou não condenada à improbidade? Sim. Em que circunstâncias? Eu acho que toda aquela... Mas aí a gente pode até uma questão mais criminal mesmo, né? Mas aquelas pessoas que participaram para o ato, aí depende do caso a caso. Tem que estar nomeada ali? Tem que estar nomeada no gabinete ali como uma assessora ou como alguém ali que trabalha? Ou se de repente, pelo fato de ser esposa, entraria aí de forma indireta dentro dessa lei de improbidade? Ou, no caso, o marido que destinou essas verbas para ela que responderia? Eu acho que no caso de improbidade... a improbidade ela alcança também o particular que participou do ato. Mas aí no caso concreto tem que ver qual que foi a participação, para ver se tem como incluí-la, né? E aí tem a esfera criminal também, né? Porque está cometendo um crime contra o patrimônio público. Será que deveriam existir tantas leis em nosso país? Tem que existir uma maneira legal, obviamente, de fazer uma espécie de enxugamento de algumas normas? Enfim, essa é a visão da Ana Maria, que interage aqui conosco, que fica nessa dúvida, né? O enxugamento, ou seja, menos normas, menos leis, na sua opinião? Bom dia, Ana Maria. Eu também concordo. Eu acho que a gente tem uma legislação muito vasta e pouco aplicável. Teve um dia que me questionaram sobre uma lei... foi ridículo, desculpa. Mas assim, foi uma questão... bem complicada. Saiu uma lei recentemente, no ano passado, e uma emissora de TV me procurou para perguntar o que eu achava dessa lei. Quando eu fui consultá-la, a lei falava o seguinte, que o funcionário público, o servidor público, é obrigado a tratar, no exercício de sua função, ele está atendendo o público, ele é obrigado a tratar com cordialidade, com respeito, educação, até o termo educação estava na própria lei, né? E aí eu li a lei e falei, ok, isso daí já está na Constituição Federal. É lógico que ele tem que tratar com respeito, educação, com celeridade, é óbvio. Ele é servidor, não é aquele servidor que você vai parar no balcão, ele vai ficar distribuindo bombom, conversando com um colega e nem olhando para sua cara. Ele tem obrigação de ir lá atender. Mas o que acontece? A maioria das pessoas fala, isso não funciona se não tiver uma lei. Falei, ok, bonita a lei, vamos ver. Qual que é a sanção disso? Nada. Pra ninguém. Pra que essa lei? Pra que ter uma lei falando que ele tem que tratar o cidadão com educação? É lógico que tem que tratar com educação. Então, assim, o nosso sistema ele é muito amplo e às vezes desnecessário. Só que também, se não são criadas essas leis, eu acho que as pessoas não percebem que elas têm que fazer isso. Às vezes tem que ficar explícito o que pode e o que não pode. Essa é uma questão cultural do Brasil. A gente vê nos Estados Unidos não é assim e funciona bem lá. Mas aqui não se aplicam as regras de lá. Lá eles entendem que tem que ter
celeridade no atendimento do serviço público. Aqui, se não colocar, se não estampar, se não pôr penalidade por isso, não funciona. Pensando em penalidade, pensando em probidade administrativa e levando em conta essa questão da administração pública. Por exemplo, o político, ali, aquele que exerce um cargo de liderança, um cargo, seria o agente público, que de certa forma ele facilita, por exemplo, o ingresso de algum valor financeiro, ou até a aquisição de algum bem, de algum material, ou que de repente ele até facilita com que essa licitação ela seja produzida visando destinar os frutos ali para aquele amigo, para aquele companheiro, para aquele parceiro, eu não sei que termo utilizar. Amigo, né? Isso seria improbidade administrativa. Sim. De forma alguma, o direito administrativo pode se beneficiar um particular, não pode ter a pessoalidade no trato da coisa pública. Até por isso que existe licitação. A licitação ela existe para possibilitar que aquele serviço, aquele objeto que se pretende comprar, seja aberto à sociedade. Agora, frustrar essa licitação, facilitar, isso seria o típico caso de improbidade. É o típico caso de improbidade. Eu sempre falo isso quando estou fazendo alguma defesa nesse sentido. Desonestidade é exatamente isso. É você prejudicar uma licitação para um benefício pessoal. Isso é bem típico e ocorre muito. Agora, dentro dessa questão penal, nós temos a negligência, a imprudência e a imperícia. Agora, agir de forma negligente, no caso, levando-se em conta a arrecadação de tributo, de renda e até a própria conservação do patrimônio público, porque muitas vezes aquele agente público, aliás, aquele que nos representa ali, levando-se em conta a todo aquele patrimônio público conquistado e ali a sua conservação, aquele que não conserva esse patrimônio público, também causaria uma improbidade administrativa? Sim, segundo a lei, sim. Segundo a lei, sim. E aí a gente tem que ver aquela questão que é o conceito que eu trouxe. Por que não foi conservado o patrimônio público? Em quais condições? Ele teve a intenção, ou pelo menos aquela culpa consciente, né, que vocês trazem. Qual que foi o grau qual que foi a vontade do agente público em relação a isso? Eu acho que tem que ser levado, né? Eu acho que o administrador inábil, ele não é desonesto. Eu acho que aí tem uma diferença grande em inabilidade e desonestidade. Por isso que eu acho que em qualquer infração de ato administrativo tem que se verificar a vontade do agente. Agora, a lei fala que a pena ali seria, por exemplo, constituir crime a representação por ato de improbidade contra agente público, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Bom, ali tem uma pena, aliás, as penas dos atos de improbidade bem assim, não diria insignificativas, mas assim, bem brandas, né? Detenção de 6 a 10 meses e multa, além da sanção penal, denúncia extrajuíza, indenizar o denunciado pelos danos materiais, enfim. Isso daí é no caso da pessoa quem faz uma denúncia falsa. Que faz uma denúncia falsa. Agora, e quem pratica ali o ato? Qual seria a pena? Subindo um pouquinho mais... Ela varia um pouquinho. Multa, foi o que eu passei, multa, perda de direitos políticos, ressarcimento do dano ao erário. Essa questão do ressarcimento do dano ao erário é bem engraçada, porque a empresa, ela prestou um serviço. Aí ela foi condenada, o prefeito, todo mundo foi condenado por improbidade. E aí faz-se o ressarcimento do dano ao erário. E aí o que geralmente o juiz faz? Devolva-se tudo, o valor total do contrato. Só que às vezes a improbidade administrativa ocorreu por conta de uma falha do órgão público. Ele não publicou determinado ato no Diário Oficial. Ok, não publicou determinado ato no Diário Oficial. Ou alguma fase anterior ao edital. A empresa vai, participa, ganha a licitação, fornece o serviço ou entrega o produto e aí ele é condenado por uma ação de improbidade, porque pediu para anular aquele contrato e devolver todo o dinheiro que foi envolvido no contrato.
a empresa fica com prejuízo enorme, porque ela forneceu, ela não agiu com má fé, com dolo, não teve intenção. A falha que houve no contrato não foi por culpa dela. E nós vemos diversas decisões nesse sentido. Então, aí não haveria um enriquecimento ilícito da administração pública? É uma situação extremamente complexa. É. Agora, complexa e que causa aí uma instabilidade dentro dessas relações comerciais e relações sociais. Agora, levando em conta a improbidade, ou seja, foi condenado por improbidade administrativa, não pode participar das eleições? Nossa. Ou, aí, já complementando a minha pergunta, o condenado, bom, mas nós sabemos que para ter uma condenação somente com o trânsito em julgado, ou seja, só se for condenado em última instância. Como é que fica essa situação? E aí ele já pensando nas próximas eleições. Sim, esse é um caso bastante polêmico que está sendo bem debatido entre vários juristas, né, nas áreas acadêmicas. A gente sempre está questionando essa parte, que é bem interessante. Foi condenado em trânsito em julgado por improbidade administrativa, obviamente que ele não pode ser candidato. Mas agora houve uma inovação, todos conhecem a lei da ficha limpa, que ela está bem famosa, né? Que agora... Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. Começou com o nome de lei da ficha suja, agora lei da ficha limpa. O que acontece? Aquele que foi condenado em segunda instância por ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao erário ou enriquecimento ilícito, ele está proibido de concorrer às eleições. E aí tem algumas questões que envolvem, que não é uma coisa generalizada. Então, o candidato que tem uma condenação, primeiro consulte um advogado, que há determinados casos que ele não se enquadra na lei de ficha limpa. Mas, regra geral, e aí eu trago o questionamento principal, que esse é um dos debates das ADINs que foram ajuizadas para questionar a lei da ficha limpa, tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade. Aquela pessoa que foi condenada em segunda instância por órgão colegiado, ela não teve ainda o trânsito julgado, ela está impedida, se for aprovada a lei como foi proposta, ela está impedida de participar das eleições. Né? Então... Agora, seria injusto? Eu acho que há casos e casos. Ontem estava até questionando com alguns colegas a respeito disso. Eu já vi gente condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo porque fez uma contratação de mão de obra de trabalho, serviço temporário, sem concurso público. A lei prevê essa possibilidade. Sabe aqueles funcionários que são contratados por um período para varrer rua, no caso específico era para combater um caramujo que tinha na cidade. Então, assim, ele foi condenado por improbidade administrativa por conta de uma contratação que ele fez, respaldado na lei. Ele não poderia abrir concurso para a contratação dessas pessoas, por quê? Porque era uma questão temporária. Aquele caramujo estava lá afetando a sociedade. Ele contratou determinadas pessoas para exterminar o caramujo, exterminou. Por que vai se abrir um concurso público e manter aquelas pessoas no quadro de pessoal de eterno? Não tem sentido. Então ele tomou uma atitude correta e está condenado em segunda instância por improbidade administrativa. E aí eu pergunto, é justo? Devolvo a pergunta, é justo? Sim. Novas alterações no Código de Processo Civil, um direito administrativo atual, vigente, novas eleições em perfeito andamento, né? Estamos aí prestes a uma nova eleição no país, né? Nossa cidade de São Paulo propriamente dita, estúdios aqui localizados em São Paulo, mas pensando em preparo dos nossos funcionários da justiça e preparo dos nossos funcionários públicos em geral. Mas para falar disso, nós vamos falar daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com o programa Questão de Justiça, abordando essa questão envolvendo chamada improbidade administrativa no campo eleitoral, é isso? Sim. Nós já voltamos. Agora...
usa drogas, financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Olha lá, voltamos com o programa Questão de Justiça. Você que está nos assistindo aí, programa Questão de Justiça levando informação de forma ética e transparente, discutindo aqui assuntos relacionados ao mundo do direito e assuntos voltados ao nosso dia a dia, nós cidadãos, que temos aí uma missão, né, a missão de forma consciente elegermos os nossos futuros políticos, os nossos candidatos. E você, você que está nos assistindo, é importante que você tenha a consciência de votar de forma consciente, né? E aí trazemos a você essa reflexão, né? Pense muito bem em quem votar nas próximas eleições. Estamos aqui hoje com a doutora Karina Cufo, falando sobre essa questão da improbidade administrativa, voltada ao campo do direito eleitoral, essa questão envolvendo licitações, enfim, né, trazendo todas essas informações para trazer um pouco mais de transparência, um pouco mais de entendimento nessa questão. Uma questão que é sempre muito complexa, né? Entender esse sistema administrativo, esse direito administrativo propriamente dito, que não é tão debatido, né? Não é tão essas informações que não são trazidas de forma assim tão claras a todos os cidadãos. E aí eu acho muito importante essa missão e esse trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito Administrativo lá da OAB São Paulo, da própria Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto, lá comandada pelo nosso comandante Salata, lá, nosso colega advogado Silvio Salata, que é discutir esses pontos e trazer, né, de forma clara e aí implementar um trabalho voltado, acho que essa é a missão da OAB, né, doutora? Sim, essa é a missão da OAB. A missão da OAB está trazendo uma moralidade para o poder público, para a sociedade, proteger a sociedade, não só a classe de advogados, né? A gente busca isso. Recentemente, até vou noticiar, na Conferência Nacional de Advogados que teve em Curitiba, foi criado um colégio de presidentes das comissões
de direito eleitoral do Brasil. Eu tive imenso Olha prazer só. de estar participando. Parabéns. Né? E agora temos um trabalho pela frente e colocamos como metas desse colégio de presidentes. A primeira meta seria estar criando mais comissões de direito eleitoral nas subseções e seccionais da OAB, porque incrivelmente não tem em todas as seccionais. É uma matéria, como eu disse, eu tenho certeza absoluta que em todas as seccionais deve ter uma comissão de direito civil, direito criminal, ou de algum assunto assim, direito do trabalho, mas de direito eleitoral, por exemplo, não tem nem em todas as seccionais. Então, o objetivo desse colégio de presidentes é estar criando essas comissões, ajudando os colegas advogados a criarem essas comissões, para que a matéria seja mais debatida, enriquecida. E o outro ponto seria brigar, forçar, para que se inclua na grade das faculdades a matéria de direito eleitoral. E das subseções das comissões ali. Então vamos sugerir ali para... E ali, levando em conta a região leste de São Paulo, que temos aí muitas obras, né? Nós temos lá o Corinthians, o estádio do Corinthians e Itaquerão. Temos diversas obras, aliás, uma região em São Paulo que cresce muito. E aí vai a sugestão, viu? Olha, eu já deixo aqui a sugestão aos nossos presidentes das subseções lá. Doutor Eudécio, doutor Hudson lá do Tatuapé, segue um abraço ao nosso doutor Hudson. Ao presidente da Penha de França, São Miguel, e aí vem o Pomar, todos esses presidentes de subseções que levam os destinos da nossa OAB. Segue a sugestão, colocar em uma comissão de direito eleitoral, não seria direito eleitoral de estudo e valorização do voto. Pode ser, é que só na OAB São Paulo tem essa nomenclatura, nos demais estados é direito eleitoral mesmo, que é a nomenclatura anterior. Independente da nomenclatura, o importante é que tenha a comissão para tratar desse assunto, que os advogados se reúnam, que briguem para questionar a questão da ficha limpa, pressionar o poder público para estar tratando o dinheiro público de uma forma mais honesta, mais transparente e correta. Agora, olha só, levando em conta essa questão, tratar o dinheiro público de uma forma correta, trabalhar de uma forma correta, representar os nossos direitos, o nosso patrimônio público, aliás, porque patrimônio público, ali o que é público é de todos nós. Todos. Infelizmente, uma decisão aqui trazida pelo nosso consultor jurídico, parceiro, um abraço lá ao Márcio Chaer, do consultor jurídico, diz que no último dia, e aí notícia quentíssima, né? 5 de dezembro de 2011, o prefeito de Marília deve perder o cargo, decide o TJ São Paulo, doutora. O Tribunal de Justiça confirmou uma sentença de primeira instância que condenou o prefeito de Marília, Mário Bulgarelli, à perda do cargo e à suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Também foram condenados às mesmas penas o secretário municipal de esportes, os ex-secretários daquela pasta e 5 ex-estudantes universitários. Não vi o que aconteceu, não acompanhei o processo, mas enfim, uma decisão que coloca em xeque essa questão. E aí, por exemplo, se for condenado, bom, aqui ele perde o cargo. Agora, por exemplo, se for condenado por improbidade, não participa das eleições. Sim, qual que é o motivo da... Então, a Promotoria do Patrimônio Público e Social de Marília obteve a condenação de todos eles em razão de irregularidade na seleção de universitários beneficiados com bolsa de estudo oferecida por meio de convênio celebrado entre prefeitura e universidade, beneficiando pessoas ligadas a aliados políticos da prefeitura, do prefeito. Entendi. Bom, eu não conheço o caso, né? A gente viu essa notícia, às vezes, infelizmente, tem muitas notícias que acabam trazendo uma informação não real dos fatos, mas pelo teor, ele sendo condenado por ter desviado bolsas de estudos para beneficiar certas pessoas, e isso causa um prejuízo ao erário público, obviamente, ele não poderá ser candidato, a não ser que... Então tem que estudar o caso para ver se tem uma saída, mas esse seria um caso típico de improbidade, né, que trouxe um dano ao erário, né, até um enriquecimento ilícito também, porque outras pessoas, os alunos, esses determinados alunos foram beneficiados indevidamente com
um benefício. Então, houve um enriquecimento ilícito por parte deles. Então, nesses casos, esses casos que a lei de ficha limpa quer atingir. Então, seria um caso típico, sim. Agora, doutora, já que, por exemplo, atua dentro dessa questão dessas questões, né? Atua dentro dessa área específica do direito, levando em conta a posição do telespectador, será que o político está preocupado com ficha limpa? Eu acho que agora está. Eu acompanhei uma evolução, e até por relatos de colegas que estão há muito mais tempo na área, e muito tempo antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 8.666, o prefeito, ele fazia compras para a sociedade, para a prefeitura, como ele fazia na casa dele. Ele pegava assim, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá e compra não sei quantos tijolos, vai lá, constrói. Então era uma coisa assim, sem muitas amarras, porque não tinha penalidade. Hoje, com a legislação que existe, o prefeito ele sabe, ele tem consciência de que se ele não fizer uma licitação adequada, se ele não tomar cuidado com o dinheiro público que não é dele, agora ele tem consciência que não é dele, ele vai ser penalizado por isso. E a pena é tão grande que pode ela pode chegar até a atingir os herdeiros. Então, é até perigoso você ser filho de um político, né, hoje. Não só ser político, mas tem que tomar esse cuidado, né. Então, eu acho que hoje, por conta da lei que está mais severa, o administrador, ele tem um cuidado maior. E aí, o que eu trago em questão da lei da ficha limpa, que eu a critico no seguinte ponto, eu acho ela importantíssima para a sociedade, mas no que eu critico? A lei, do jeito que ela está prevista, ela quer alcançar atos pretéritos. Só que atos pretéritos, naquela época, o prefeito ele não tinha a consciência, ele não tinha uma penalidade para aquilo. Então, a preocupação dele era menor. Não vamos falar só do desonesto, né? Porque o desonesto, enfim, uma hora ele vai ter o que ele merece. Mas vamos colocar como exemplo aquele prefeito inábil que cometeu um deslize sem querer. E aí ele não teve o cuidado de contratar um advogado especializado. Ele falou assim, não, isso aqui não vai dar nada. Meu amigo que faz direito de família, ele vai fazer a defesa para mim. Não desmerecendo esse profissional, mas não é a área dele, ele não se especializou, essa é uma área muito complexa. Eu atuo só nessas duas áreas. Se você perguntar alguma coisa para mim de direito do trabalho, eu falo, não sei. Eu tenho uma noção muito geral. E quando eu falo não sei, eu entro em contato com um profissional que sabe e coloco aquele cliente nas mãos de quem sabe. E aí o que acontece? Aquele prefeito que teve uma ação de improbidade lá atrás e foi condenado e está ainda recorrendo, o processo dele está lá em fase de recurso especial. Ele está questionando aquela decisão, mas ele não teve a preocupação de contratar um profissional que realmente fosse atender os interesses dele. Ele vai ser atingido pela lei de ficha limpa, ele vai ficar inelegível. Isso eu acho injusto. O telespectador pergunta, será que temos que criar cursinhos éticos para políticos? Não sei. Eu acho que a ética, as pessoas, é uma coisa que vem do caráter, né? Caráter a gente nasce, não muda. E eu acho que, mais do que isso, a sociedade, ao invés de reclamar da política, tem que participar. Tem que participar. Tem que participar. Doutora, a senhora comentou sobre, por exemplo, essa contratação de advogados. Eu acho fenomenal. Eu acho que acho importante essa questão do advogado participando de algo. Eu acho que quando o advogado ele tem oportunidade de participar do mercado de trabalho, isso é muito importante e eu apoio. Agora, tem uma notícia do dia 29 de novembro que o consultor jurídico publicou, que foi mantida uma condenação de um ex-prefeito por improbidade. E aí, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um ex-prefeito paranaense por improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça considerou a existência de má-fé na contratação direta de advogado pela Prefeitura. O escritório já atendia ao ex-prefeito pessoalmente. Eu acho que eu vi essa notícia. Agora sim, fico pensando,
né? Sem querer colocar em saia justa, por favor. Mas eu fico pensando, por exemplo, aquele que está ingressando agora no mercado de trabalho, recebe a sua carteira, precisa trabalhar e quer atuar dentro deste ramo do direito. E aí como é que fica essa questão da contratação? Pode trabalhar contratado pela prefeitura? Não pode? Enfim, levando em conta as considerações já trazidas e aí levando em conta também este telespectador que começa a assistir agora o programa, que está clicando agora ali, está acessando o programa agora. Como é que fica essa questão de contratação de advogado para trabalhar na prefeitura? Trabalhar como servidor contratado. Então, como é que fica? Pode, por exemplo, olha, advogado recebeu a carteira, quer trabalhar na prefeitura de advogado. Como é que fica? Bom, se ele quer trabalhar na prefeitura, ele tem que prestar um concurso público para entrar no cargo de procurador jurídico, a não ser que ele seja nomeado como diretor, secretário de assuntos jurídicos, para estar coordenando a equipe da procuradoria. Agora, a prefeitura pode contratar direto advogado? Aí fazer uma contratação de escritório, como que funciona? Aí tem ou por licitação, quando não se exige uma notória especialização do profissional, e é aquele caso que eu trouxe. O profissional é notoriamente especializado, o caso é complexo, singular, objeto singular, e precisa daquele profissional, porque se não for aquele profissional vai trazer um prejuízo ao poder público. Então, há dois casos. Nesse caso, eu li também uma matéria de jornal, mas foi uma coisa assim, eu não conheço o caso específico. Ou seja, dispensar ali a licitação em razão de determinado valor, ou seja, um valor abaixo dos demais. Eu vou lá e dispenso a licitação e falo, não, vou contratar direto o profissional. Pode? Pode. Tem previsão na Lei 8.666 também, que pode-se contratar serviços no valor de até 10% do previsto na carta convite, ou seja, R$8.000. Isso. Ok, pode-se contratar. Qual que é a problemática que o tem tribunal... Que justificar? Tem que justificar, tem que abrir um procedimento administrativo por isso. Eu falo, prefeitura não é a sua casa, você não vai lá, faz um processo aqui pra mim, tá R$8.000. Então, assim, não é assim que se faz contratação. O processo administrativo ele tem que ser aberto, tem que se verificar quais profissionais poderiam prestar esse serviço, se há necessidade da contratação desse serviço e por quê. Que, nesse caso, o profissional ele já era advogado particular do prefeito. E aí o prefeito o contratou pela prefeitura para atender os seus interesses. Os interesses da prefeitura, presumo. E aí o que acontece? Por que só aquele profissional? Questão de confiança. Ok, concordo. Precisou contratar aquele serviço? Talvez o que o Ministério Público e o Judiciário esteja vislumbrado, que eu não vou afirmar porque eu não conheço os autos, é que o advogado atua em causas particulares, sem perceber remuneração, e depois foi contratado sem necessidade pela prefeitura. Isso pode ocorrer. Agora, se o profissional ele é contratado para casos particulares, firma contrato, tem um depósito bancário na conta do escritório dele, e aí depois ele é contratado pela prefeitura, seja por inexigibilidade, por dispensa ou por licitação, carta convite, o que seja, e também tem contrato, recibo dos pagamentos, e aquele trabalho é essencial, eu não vejo problemas. Então, para haver uma condenação dessa já pelo STJ? Pelo STJ, possivelmente foi mal conduzido. Às vezes o prefeito não teve uma má intenção, só que não soube abrir o processo administrativo, não soube explicar, motivar por que precisaria contratar aquele advogado, por que deveria ser ele e por que haveria aquela necessidade de estar contratando, por que o seu procurador jurídico não poderia fazer aquela causa. Então, a motivação ela é necessária em todos os atos, esse também é um fator importante. Então, se o processo é bem conduzido, o prefeito não vai ter problema. Agora, se é conduzido de qualquer jeito, infelizmente, ele vai ser condenado e vai perder a possibilidade de concorrer às eleições e N outras condenações por falta de ou inabilidade ou por má fé. Agora, doutora, que recomendações a senhora daria
a todos esses que estão escutando. E aí eu digo tanto a universitários, advogados e aqueles que querem cursar e aí se especializar nessa área do direito administrativo. As recomendações no sentido profissional, no sentido social, enfim, suas recomendações finais. Eu acho muito importante que todos os estudantes, a sociedade, de uma maneira geral, busquem informações. Antes de criticar o político, tenta investigar a situação, tenta ter conhecimento, tente participar da política. Né? Tem uma frase que fala: aqueles que não se interessam pela política serão governados pelos que interessam, né? Pelos que se interessam. Então essa é a verdade. Se interesse pela política, estude, procure cursos, tem cursos gratuitos. A OAB sempre está fornecendo. Recentemente nós fizemos um congresso de direito administrativo pela OAB no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um congresso maravilhoso com professores excelentes e assim, inteiramente gratuito. A OAB fornece isso, o Tribunal de Contas também fornece cursos de licitações para a sociedade no geral. Então assim, busque informações, estude, conheça, participe da política, tente disputar um cargo também, por que não? Se filie a um partido, conheça, investigue. Eu acho que é importante para a sociedade participar, porque a gente só vai ter um Brasil melhor quando vocês, que têm vontade de melhorar, de fazer tudo acontecer, passem do lado de sociedade, deixe de ser passivo para ser ativo. Eu acho que o momento é agora da gente entrar com tudo e tomar o espaço dos desonestos. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Questão de Justiça. Eu acho que as suas considerações foram primordiais, foram essenciais, porque acho que trazem mais informação. Acho que o cidadão ele precisa mesmo de informação e precisa de advogados como a doutora que sempre se colocam à disposição, né, para trazer essa informação e que não fazem da sua advocacia ali só aquela advocacia do dia a dia, mas também fazem um trabalho ali em prol do cidadão, da sociedade, ali participando na comissão de direito administrativo. Aliás, precisamos fazer um debate aqui, viu, doutora? Já estendo o convite ali para todos os membros do direito administrativo da OAB. Muitos. São muitos? Quantos são lá? Muitos extremamente qualificados. Acho que agora a gente deve ter mais ou menos uns 35 ou mais. Iria todos aqui? Bom, mas poderíamos revezar. Não, aqui a gente fazer um debate, até, viu? E dentre os membros, há de se destacar, tem assessores jurídicos do Tribunal de Contas do município, Nossa, do Tribunal de Contas do Estado, tem procuradores do município de São Paulo, juristas renomados. Então, assim, é uma equipe muito, muito boa. Então, a gente pode, talvez não conseguimos trazer os 40, mas selecionar um de cada carreira, fazer um debate, acho que seria interessante. Muito interessante. Ponto de vista de cada um. Tá? Deixo aqui ao vivo o convite lá para o nosso presidente da comissão. O Salata não preciso nem dizer, porque ele já veio aqui várias vezes no programa. Deixo um abraço lá para o Salata. E também um abraço em nome da produção aqui, do Walter Siglione, da Hilda Siglione, enfim, de toda a equipe aí da Siglione Produções, tá? Deixa um abraço lá para o Salata. Doutora, obrigado pela sua participação, já está convidada a voltar, ok? Obrigada, eu que agradeço. E um ótimo dia para todos. Para todos. E eu quero aqui cumprimentar inúmeros internautas que estiveram conosco aqui. Então tem lá o Reginaldo, o Paulo, enfim, o Neto Palma. Neto, um abraço, viu? Você sempre aqui participando conosco. Queria registrar aqui, deixar um abraço para minha amiga advogada, doutora Silmara Almeida, que também está conectada aí nas redes sociais, sempre interagindo, uma excelente advogada aí no campo do direito penal. E também um abraço lá para o Ricardo, né, o seu filho, que também está lá conectado, sempre conosco aí, o Ricardo. Doutora, eu queria saber o seguinte, né, o Ricardo será ou não um futuro advogado? Né? Se for cursar aí o campo, se for enfrentar o direito, aí vai uma recomendação nossa aqui, né, doutora, para que esteja atento aí às questões ligadas ao direito administrativo, um novo campo, um novo mercado de trabalho. E
E deixo aqui um abraço a todos vocês que assistiram o programa Questão de Justiça. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa Questão de Justiça aqui pela UTV. E no domingo ali pelo canal, pela Rede Brasil de televisão, UHF em São Paulo, mas em rede nacional por todo o Brasil, o programa Questão de Justiça ali por volta das 20 horas e ali da meia-noite também no UHF ali da Rede Brasil. E nas madrugadas de terça-feira, 1h30 da manhã, programa ali veiculado pelo canal 9 da NET, uma retransmissão aqui do programa da UTV, doutora Karina Cufa, e muitas vezes retransmissão ali pela Rede Brasil de televisão. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima quinta-feira com mais uma personalidade do mundo do direito. Até mais.